O diabo existe? Essa pergunta me foi feita com esse nível de objetividade ontem à noite pelo jornalista Reinaldo Azevedo, numa entrevista de mais de 2 horas de duração que eu concedi a ele. E a partir de agora eu gostaria de expressar parte da resposta que eu dei a essa importante questão e acrescida de outras convicções mais referentes ao tema, sobre as quais eu não pude falar em razão da exiguidade de tempo. Então o que eu disse? Não há como provar cientificamente a existência de demônios. Não há evidência empírica para tal. Eu mesmo nunca vi um só caso de possessão demoníaca que tenha me convencido. Então fica essa pergunta, mas se não há evidência científica, é racional acreditar nesse tipo de coisa? Vamos lá. Se eu estou convencido racionalmente que as Escrituras são palavra inerrante de Deus, que Jesus é a verdade, que o que ele ensinou é confiável, é racional eu crer no que as Escrituras, no que o Senhor Jesus ensinam, embora eu não possa prová-lo cientificamente. E nesse sentido, portanto, eu tenho que declarar que as Escrituras falam sobre a existência concreta, objetiva, de seres espirituais que interagem com o nosso mundo, com a sua e com a minha vida. Eles são inteligentes, têm um certo poder, invisíveis, pessoais, capazes de fazer sugestões à mente humana. Isso é ensinado claramente pelas Escrituras e é ensinado por Cristo. Olha essa linguagem aqui. Vê se você vê aqui traço de uma adaptação da pregação de Cristo a uma superstição da época. Ou se dá para interpretar esse diálogo de Cristo com seus discípulos, em especial com o apóstolo Pedro, de uma forma metafórica. Lucas capítulo 22, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês. Satanás pediu para peneirar vocês, como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. Portanto, as Escrituras declaram que existe esse mundo espiritual perverso. E então, precisamos responder uma questão central. O que esses espíritos tencionam fazer com as nossas vidas? De que forma buscam nos prejudicar? E não há mínima dúvida quanto à principal resposta que pode ser dada a uma questão dessa natureza. O objetivo principal desse mundo espiritual do mal é nos afastar do nosso Criador. É fazer com que nós não tenhamos comunhão com Ele. Não nos submetamos à sua vontade. Não vivamos para a sua glória. Não tenhamos alegria nele. Prazer em servi-lo. Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Seu objetivo não é nos levar para a prática de um comportamento pecaminoso qualquer. Mas sim, seu objetivo é nos afastar de Deus. Portanto, a meta não é torná-lo alcoólatra, por exemplo. Ou uma pessoa avarenta, ou cheia de ódio no coração. Sei lá, poderíamos multiplicar os exemplos. Sabe, alguém indiferente a alguma causa qualquer importante. Veja só. Pode ser que na vida de alguns funcione ele estimular a perversões de natureza sexual. Pode ser. Vou levar a pessoa para as drogas, para o alcoolismo, para a violência. Pode ser. E esse ser o bem empregado para manter o ser humano afastado por Deus. Mas nem sempre é o que ocorre. Pode acontecer dele levar uma pessoa a se tornar abstêmia, afastada de bebida alcoólica,
refratária ao uso de drogas, casta, ou seja, alguém com aquela mentalidade que o sexo é algo a ser praticado apenas dentro da esfera de uma relação estável, sabe, entre homem e mulher. Veja, ele pode tornar o ser humano membro de igreja, levando, portanto, a condição de um respeitável fariseu. E por que ele o faria? Porque há duas formas desse mundo espiritual nos afastar de Deus. A primeira delas é nos levando a odiar a Deus. É fazer com que estejamos convencidos de que Deus é arbitrário, despótico. É um ser insuportável que não nos dá descanso. Sabe? É o tempo inteiro nos espezinhando, sabe? Tornando a nossa consciência um inferno, nos humilhando, nos convencendo do nosso pecado, fazendo com que tenhamos que rastejar, sabe? Suplicando a sua incerta misericórdia. Um ser, portanto, que tem horror a nos ver felizes, que só sente prazer em relação a nós quando nos vê num estado de completa infelicidade. Um ser caprichoso, que pede o que nós não somos capazes de fazer. Um ser que exige de nós a prática de tolices, de bizarrices. Aí você olha para isso e você diz, qual é o sentido de servir esse ser? É uma loucura prestar culto. Alguma coisa que, apesar de grandiosa, é tão mesquinha. Sabe? E que tornou esse mundo que nós vivemos nesse vale de lágrimas. Assim, isso pode acontecer. E, em geral, esse tipo de pensamento ocorre, passa pela cabeça de pessoas que têm essa vida moralmente falando impecável e que se sentem injustiçadas por Deus, que esperavam colher os frutos da sua retidão, sabe? E que se depararam com problemas sérios em suas vidas, que elas julgavam que jamais aconteceriam se elas vivessem uma vida casta. Abandonasse o álcool, as drogas e passasse a frequentar uma igreja, sabe, para a qual canalizassem os seus dízimos. Agora, ele nos afasta de Deus de uma outra forma, jogando com o nosso orgulho. Por isso que nós não podemos nos deixar convencer pela ideia de que seu objetivo é nos levar para a prática de algum pecado específico. Seu objetivo é nos afastar de Deus. E pode acontecer dele nos conduzir nesse caminho, no caminho de uma mentalidade conservadora, escrupulosa, fazer com que seu nome seja encontrado no rol de membros de uma igreja qualquer. E isso tudo deixando envaidecido, tomado de orgulho, convencido de que você é capaz de entrar no reino dos céus pelos seus méritos e que Deus deve alguma coisa a você. E que tratá-lo bem é uma questão de justiça, não de graça. Ninguém está mais afastado de Deus do que o que é justo aos seus próprios olhos. Portanto, esse é o seu objetivo principal, nos afastar do Criador. E entre as muitas coisas que eu poderia falar, gostaria de destacar duas. Ele nos afasta do nosso Criador, levando-nos a odiá-lo. Como também nos afasta do nosso Criador por meio do orgulho, que faz com que nós não entendamos que se tivermos que ter acesso à presença de Deus, tal acontecerá somente mediante a condescendência divina, a paciência divina, a graça divina. O que fazer diante dessas informações? Olha só, em primeiro lugar, ser humilde. Entender que nós não somos páreo para esse mundo. Em segundo lugar, vigiar. Saber que coisas são plantadas, que ele veleja com o vento, que ele aproveita a direção de momento que a nossa vida pode tomar e nos leva justamente do ponto final, sabe, dessa mesma propensão.
Isso é absolutamente certo. Então você precisa vigiar, você precisa entender que viver não é fácil. E é necessário que você se revista daquilo que o apóstolo Paulo chama da armadura de Deus. Se blindar para esse mundo. E tal é possível. Agora, na minha vida, eu que tenho passado por tantas tentações, tem sido especialmente importante orar regularmente a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Sabe? Livra-nos do mal. Eu posso dizer que, pelo fato dessa oração fazer parte da minha vida há 42 anos, eu me livrei, pela graça divina, desse ódio, dessa atitude de indiferença, apesar das fraquezas e quedas, todas vencidas por essa graça invencível, que é infinitamente maior do que o poder de corrupção desse mundo espiritual do mal. Voltemos ao texto de Pedro. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Então, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus fala da realidade desse mundo espiritual invisível, ele declara que essa não é a verdade toda, que há anjos, que há um Deus Pai de amor, que ouve a intercessão que seu único filho faz pelo seu povo. E essa é a nota de esperança que eu gostaria de entregar para você. Nada pode afastá-lo do amor de Deus. Nada, nem anjos, nem poderes, nem altura, nem profundidade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Nada. Esse mundo espiritual não tem esse poder, porque o seu nome está escrito nas palmas das mãos do Criador. Agora, nem por isso você deve deixar de vigiar, andar humildemente na presença de Deus e fazer a oração do Pai Nosso. Que Deus o abençoe muito. Se essa mensagem fez bem a você, e se você tem apreço por esse ministério de ensino, eu gostaria de convidá-lo a me ajudar a mantê-lo. Tá? Na descrição desse vídeo, você obterá indicações seguras sobre como você pode tornar-se parceiro desse ministério de ensino. Que Deus o abençoe e o guarde. Fique com Jesus.